influência. Amém? E eu queria fazer uma reflexão aqui. Liderar é influenciar. Você e eu somos um agente de transformação positiva no ambiente que nós vivemos. Tem um universo que eu e você vivemos, e nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus para fazer uma influência dos céus e influenciar positivamente as pessoas que interagem conosco, que vivem no nosso universo pessoal, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Deus te levantou, queridos, e todo líder, toda pessoa que nasce, que tem uma alma que se conecta com Deus, ela é uma pessoa que tem sonhos. Muitos têm sonhos desde pequenininho, já tem aquela: quando eu crescer, eu vou ser eu vou exercer tal profissão. E aí o que acontece? Você sonha em ser famoso, ser uma celebridade, um ator, um cantor. Muitas pessoas sonham em ser político, em exercer um cargo político. Outras pessoas sonham em se tornar um atleta de alta performance, campeão em várias áreas do esporte. Outras pessoas têm o sonho de se tornar rico, de ter sucesso financeiro. Outras pessoas têm inúmeras ambições, e no bom sentido da palavra, de desejarem, de almejarem. Lá em Isaías, o profeta diz, Deus falando, o profeta Isaías, capítulo 8, versículo 32, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele está dizendo aí, tu precisa desejar, se tu quiser. Ele disse: se cuidadosamente atentares na lei do Senhor e guardar os meus mandamentos, eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Você vai estar em cima e jamais embaixo. Você vai emprestar muita gente, mas você não tomará desemprestado. Você vai ser bendito em todas as áreas da tua vida. Bendito vai ser o fruto do teu animal, bendito o fruto do teu ventre. Os teus descendentes, teus filhos, netos, já vão nascer num ambiente e numa atmosfera, numa geografia abençoada. Mas, queridos, a bênção de Deus, ela se multiplica. E assim como Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele está falando algo, e eu vou citar aqui algum nome, uma lista de pessoas que em vários campos e áreas da vida tem uma coisa em comum: exercer uma liderança. Veja se você consegue descobrir quem são essas pessoas que eu vou citar aqui. John Crisman, George Galp, Robert Lee, Dennis Rodman, James Dobson, Dan Halter, Madonna, Reed Nono, Jerry e Pat Belmont, né? Madre Teresa de Calcutá, Adolf Hitler, Pablo Picasso, Tiger Woods, Bill Clinton, John Wesley, Sylvester Stallone, né? Eu falei aqui o nome de um bocado de pessoas que exerceram uma liderança, mas você, como eu, também não conhece algumas. Não conhece. Eu citei alguns nomes aqui em inglês que nem pronunciar de forma correta eu sei. Mas o que essas pessoas têm em comum? O que esses líderes que impactaram um certo campo de influência têm em comum? Todos eles exerceram influência. Aqui eu falei o nome de ditador, do Hitler,
Ditador. Ele era um ditador, mas ele exerceu uma influência negativa. E esportistas, cantores, toda liderança tem algo em comum. Toda pessoa que é líder, ela tem uma questão comum, que é a influência. E o que acontece? A influência, ela não vem de nós, ela não vem instantaneamente em nós. Ninguém nasce já exercendo uma influência. Ela vai crescendo em etapas. Mas o que é interessante, que eu queria que você entendesse, que todos nós, todo mundo exerce influência. Tanto pessoas famosas, quanto pessoas que não são tão conhecidas. Por exemplo, eu sei pessoas aqui que nem você conhece nem eu, mas elas exerceram influência. Então, no certo sentido, eu queria que você entendesse, todo homem, olha aqui para mim, escute bem isso, todo homem é um herói na vida de uma pessoa. Todo ser humano, todo homem, toda mulher é um oráculo de Deus na vida de alguém. Tem pessoas que você lança uma palavra sobre ela e ela é 100% influenciada. Você é um herói, ela te ouve, ela pega a palavra que você lança e ela agarra e segura aquela palavra e leva para a vida dela. Amém? Sua vida se conecta de alguma maneira com outras pessoas e você exerce influência. Amém? Então, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente está no treinamento de líderes e a gente está construindo princípios aqui de liderança, fundamentos de liderança. Liderança é influência. E todo mundo exerce um certo nível de influência. Alguns muito, influenciam muitas pessoas. Mas o que a gente pode compreender também é que sua influência não é igual com todas as pessoas. Tem gente que não vai ouvir. A influência é algo curioso. Embora você e eu não exerçamos um impacto na vida de todas as pessoas à nossa volta, nosso nível de influência não é o mesmo com todo mundo. Tem pessoas que não vão me ouvir, que não vão ouvir você. Isso é uma realidade. Sua influência, minha influência não é igual com todas as pessoas. A gente começou falando que tem pessoas que você é um herói, que ela te dá importância, que ela te dá valor, que você é relevante na vida dela, que você é um oráculo, que você é um profeta na vida dela, que ela ouve você. Mas tem pessoas que não vão dar ouvido para você. Nossa influência não é igual com todo mundo. E quando a gente começa a ter essas bases de liderança, essa pessoa aqui, eu não tenho como influenciar ela, porque ela não se deixa ser influenciada por mim, ela não me ouve, ela não me dá importância. Mas nem por isso você deixa de exercer sua influência em outras pessoas. Amém? Então, mas aqui eu queria te convidar a você entender comigo que existe estágios de influência na vida das pessoas. Então, o estágio de influência vai impactar a vida de pessoas. Como que aqui ele faz um degrau de influência. Primeiro, escuta bem isso, queridos. A gente falou lá no início das nossas reuniões de treinamento de liderança que nós precisamos crescer.
nos desenvolver. Precisamos liderar nós mesmos, para aí sim nós começarmos a exercer influência. Então, mas os níveis de influência, o primeiro nível de influência é a posição. Primeiro nível mais baixo de liderança é a posição, é o cargo que você ocupa. Você lidera pessoas, e o primeiro degrau mais baixo de liderança é a tua posição, é o teu título, é o teu cargo. Você é um líder de célula, você já está numa posição de autoridade. Mas esse é o primeiro degrau de influência. O segundo degrau de influência, que a tua liderança e a tua influência está crescendo, é a permissão. Quando as pessoas permitem que você as influencie, quando elas abrem o coração, quando elas se deixam ser lideradas, elas permitem, não, eu vou ouvir ele, eu vou aceitar a diretriz, as orientações, eu vou cumprir o que ele está falando. Então é um nível de liderança maior, já está crescendo, é o segundo degrau. Você já tem a permissão das pessoas para liderar, não é mais a posição, você já evoluiu para um outro grau de liderança, já é a permissão, e elas vão começar a deixar você conduzir elas. Para onde é que a gente tem que ir? Vamos junto, estamos junto contigo. O terceiro degrau de liderança é a produção. É quando você começa a motivar as pessoas. Amém? É quando você começa a desenvolver. À medida que os seus seguidores se tornam mais produtivos juntos no trabalho, então a sua liderança vai para o nível 3. E quando você começa a desenvolver as pessoas e ajudá-las a atingir seu potencial, sua liderança sobe para o nível 4. Qual é esse nível 4? Apenas algumas pessoas conseguem entrar nesse nível aí, que é o nível de produção, que você começa a ajudar as pessoas a se desenvolverem, a crescerem pessoalmente. Elas já saem de uma situação e elas vão para um outro patamar, elas crescem, elas se desenvolvem, elas crescem espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, elas começam a se desenvolver, mudar a realidade delas. E o quinto nível de liderança, o degrau de liderança, é quando você consegue que as pessoas se desenvolvam no potencial máximo delas. Só que esse quinto nível de liderança, ele é pouco atingido, devido que ele requer uma vida inteira de relacionamento e de influência. Que você é uma caminhada longa, é uma caminhada de décadas. E tem muitos líderes que saem da nossa influência em algum momento na caminhada. Por isso que muitos poucos chegam ao nível de individualidade, que é quando você consegue desenvolver a pessoa no potencial máximo dela, que você constrói aquele discipulado vitalício que Jesus construiu, que ele desenvolveu seus discípulos ao máximo. Então, nós vamos simplificar um pouquinho mais isso. Nós vamos falar aqui dos 4 níveis de liderança, revisando e aprofundando. Mas como, pastor, que eu vou exercer essa influência? Como que funciona a influência da liderança? Como eu já falei, não vem a nós a influência de forma instantânea. Ela vai crescendo em etapas. Ela vai se desenvolvendo mais ou menos assim. Primeiro nível que você começa a desenvolver é o nível de modelar. As pessoas são influenciadas primeiramente pelo que elas veem em nós, pelo que ela vê em você,
pelo que ela vê em mim. É modelagem. Se você analisar seus filhos, eles repetem aquilo que você fala. Eles são modelados pelo seu exemplo de vida. Eu estava vendo um meme da internet, né? Uma mãe sentada com a outra mãe, e o seu filho aqui e o filho da outra mãe lá. E a mãe falando com a outra mãe que o filho dela não lia, e o filho da outra mãe era um leitor ávido, tinha fome de leitura. Aí a mãe perguntando para a mãe que desenvolveu o filho na leitura, e aí a foto era a seguinte: ela dizia: por que o seu filho lê? Como que você conseguiu fazer o seu filho criar prazer na leitura? Aí a mãe que estava lá, estava com o livro na mão lendo, e o filho dela com o livro na mão lendo, e a outra mãe sem ler, e o filho dela sem ler. E o moral dessa história, o que essa história quer dizer, é que a mãe lia, e o filho via que a mãe gostava de ler, ele repetia, era modelagem. Não adianta eu querer reproduzir aquilo que eu não sou, eu vou só reproduzir. A árvore, ela é resultado de uma semente, é reprodução, é modelagem. As pessoas vão pegar. E outra coisa, irmãos, interessantíssima sobre liderança, é que nós podemos pegar emprestado a influência de outras pessoas por um período curto de tempo. Por exemplo, vou falar aqui algo bem prático, né? O pastor Aldo emprestou a influência dele para mim e me colocou aqui para ministrar sobre você. Mas daqui a pouco você vai estar me olhando e me analisando como é o meu comportamento, qual é minhas ações, e aquela influência que eu estou exercendo devido o pastor Aldo me emprestar a influência que ele tem já desenvolvida, ela só vai durar até um certo momento de você me analisar. Todo mundo está se estudando. A influência é muito dinâmica. Ela é abstrata, mas é uma questão de análise, de confiança. Então, existe também uma exceção, que são aquelas pessoas que modelam através das massas. Eles atingem um nível muito alto de influência, mas eles não conseguem trabalhar a individualidade das pessoas, que são as pessoas que são famosas aí na televisão, agora na internet, né? Elas exercem, você não conhece elas na intimidade, mas elas criaram uma imagem no consciente coletivo que elas influenciam. São os influenciadores digitais, né? Que você não conhece eles na intimidade, mas ele acaba influenciando. Os atores, os cantores, que é uma exceção à regra. Mas aí vem o segundo nível de liderança. E eu vou parar aqui e eu vou lá para a nossa escada do sucesso, tá bom? Que é o nível de motivar. Como que você vai exercer influência? Quando você atinge um nível motivacional de forma positiva ou negativa, é algo que você pode ser até mesmo distante da pessoa. Você sempre traz uma palavra positiva, motivacional, colocando aquela pessoa para cima, ou negativa, que é outro tipo de influência. Se eu sou um líder, um professor, um gestor, um pai, e eu falo uma palavra negativa, eu vou abater a motivação, eu vou desmotivar. Mas se eu sou um pai, um gestor, um líder, e eu libero uma palavra positiva sobre, eu afirmo aquela pessoa, eu vou levantar ela, eu vou motivar ela. Amém? Então, mas o processo desse nível de influência, de motivar, ele acontece de duas maneiras. A primeira é que você cria uma ponte entre você e essa pessoa. Quando você levanta
afirma ela, quando você motiva ela, ela às vezes está desacreditada, as pessoas são bombardeadas por palavras depreciativas, você vai lá e levanta ela e diz: olha, você é capaz, eu acredito em ti, e você delega para ela: você vai conseguir, você é um herói. Ser líder de heróis é acreditar, enviar elas e dizer: tu vai conseguir, eu acredito, eu aposto em ti. Amém? E o segundo nível da motivação é que você aumenta a confiança e o valor próprio da pessoa, e aí você começa a exercer esse nível 2 de liderança. Amém? Então, quando as pessoas se sentem bem em relação a você e a si própria, nos momentos que elas estão com você, então o seu nível de influência aumenta de forma significativa. Resumindo a história aqui, quer ser um líder de influência? Seja um motivador, seja uma pessoa que acredita em pessoas, seja uma pessoa que sempre tem uma palavra do trono de Deus, levantando pessoas. Sempre Jesus levantava: vai e não peques mais. Ele dizia: vai, meu irmão, não para aqui não, não fica prostrado aqui não, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, não fica prostrado, não fica paralisado. Ele projetava, ele promovia aquelas pessoas que estavam quebradas, que estavam derrotadas e prostradas: levanta-te, amém, eu te curo, eu quero, seja curado. Então você vai ser um líder de influência positiva, motivacional, amém? Você vai modelar pessoas. Não se subestime, você exerce influência. Se tem pessoas que você não consegue influenciar, não fique frustrado nem decepcionado. Ninguém consegue influenciar todo mundo. Tem pessoas que nem eu, nem você vamos conseguir influenciar, mas tem pessoas que nós vamos influenciar. Amém? Deus quer nos levantar como líderes de influência. E agora são 9